Gente, glória a Deus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Invista na sua casa, invista na sua família, para que Deus possa abençoar o seu lar, amém? Porque se você não investe, meu irmão, aí depois o inimigo vem e inverte. Você vai gastar muito mais do que era para ter gastado, né? Então tem lá campo jovem, futebol, vôlei, natação, e foi bênção de Deus. E como eu sou jovem, né, Berg? Como eu sou jovem ainda, na minha jovialidade foi lá ajudar esses jovens a ganhar esse futebol. Glória a Deus. Lucas capítulo 24. Como disse a missionária Lucicleide, aí é domingo de Páscoa, né, irmãos? Glória a Deus, é bênção de Deus. Não foi ovo, não foi chocolate, né? Foi o Cordeiro Santo de Deus. Mas eu não tenho preconceito não. Se quiser me der lá o ovo de chocolate, eu como. Não tenho preconceito nenhum contra esses negócios. Eu sei o fundamento da Páscoa, né? Mas se quiser dar chocolate, eu não tenho problema, eu como, porque eu não tenho problema com chocolate. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com eles. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença, Deus. Fala conosco. Pois nós, Pai querido, aqui sabemos que servimos a um Deus vivo, perfeito e verdadeiro. Aquele Deus que morreu numa cruz do Calvário, mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurar o nosso Deus. A morte não pôde detê-lo. O pecado não havia nele, então a morte teve que largar. Deus, nós te adoramos. Há um Deus vivo, há um Deus verdadeiro, há um Deus que fala, há um Deus que ouve, há um Deus que responde, há um Deus que se move, há um Deus que toca o nosso coração, que livra, Senhor, a nossa vida do mal, do pecado. E nós somos, Pai querido, em Ti purificados pelo Teu sangue, porque nós temos a certeza, Pai querido, e cremos na Tua palavra, que Tu levaste sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e sobre as Tuas pisaduras nós somos sarados. Nós somos, Pai querido, purificados. Nós fomos santificados. Por isso fala conosco essa noite. Nós como igreja, Deus, damos uma ordem a todo principado, a toda potestade do inimigo, que eles batam em retirada na autoridade, no poder do Teu santo e precioso nome, Senhor. Assim como já foi falado, Deus poderoso, toda obra contrária, toda obra feita de macumbaria, de feitiçaria, seja ela anulada agora pela autoridade e poder do Teu santo e precioso nome. Não há encantamento contra aqueles a qual Tu elegeste como filho. Toda arma preparada contra o Teu servo perecerá. Todo trabalho que se levantar contra eles, Tu condenarás, Senhor. Assim nós acreditamos na força do Teu braço forte, no Teu poder, Pai querido, imenso. Por isso, Deus, nós Te buscamos e exaltamos o Teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus Te agradecemos, Senhor. Fala conosco. Amém e amém. Podemos assentar.
Aplaudindo ao nome do Santo do Senhor. A morte não deteu o nosso Senhor. Jesus crucificado, e nós encontramos aquilo que Jesus já havia anunciado aos discípulos. Jesus já havia anunciado aos discípulos que ele haveria de sofrer e que ele ressuscitaria e que ele viria novamente até eles. Ao Jesus ressuscitado, a qual a morte não pôde detê-lo, porque não houve pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o salário do pecado é o que, irmão? Porém o nosso Jesus não se encontrou pecado. E quando não se encontra pecado, então não há salário de morte. Pelo contrário, a morte não pôde deter o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Redentor, porque nele não havia pecado, nele não havia transgressão, nele não havia corrupção. Então o nosso Deus foi lá e tirou ele, ressuscitando com o seu Espírito e trazendo novamente a vida, porque a morte não pode detê-lo. Então nós temos o nosso primogênito, como disse Paulo, o primogênito da redenção, o primogênito da ressurreição. E quando ele fala primogênito, é porque nós, como filho de Deus, também ressuscitaremos. Ele é o primogênito, porque nós, como herança de Deus, também vamos ressurgir como ele ressurgiu. Nós também vamos vir à vida. Por isso nós encontramos Jesus falando de ressurreição, porque certamente o que ele prometeu, ele vai cumprir. Quando ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, certamente porque ele nos limpará de todo pecado e ele nos ressuscitará no último dia, para se encontrar com eles e vivermos eternamente. E essa é a palavra do Evangelho, essa é a palavra do nosso Deus, essa é a promessa principal que nós devemos colocar na nossa vida. Pastor, eu tenho uma promessa, a promessa de que Deus vai levantar um ministério, eu tenho uma promessa de que Deus vai me dar uma casa, eu tenho uma promessa de que Deus vai libertar o meu filho. Glória a Deus, exalte ao nome santo do Senhor, porque Ele é fiel para prometer. Mas acima de tudo isso, nosso coração se alegra. Porque a nossa maior promessa não é isso e nem está na terra. A nossa maior promessa é o céu que Ele prometeu. A nossa maior promessa é a vida eterna que Ele deixou. Não é o carro, não é a casa, não é a libertação, mas é morar eternamente com o nosso Rei, com o nosso Redentor e com o nosso Salvador. Assim como Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos e viveremos com Ele. Essa é a nossa maior promessa. E quando nós saímos dessa promessa maravilhosa que Deus nos entregou, quando nós saímos e nós colocamos em nosso coração as demais promessas, nós saímos do foco do Evangelho. Quando nós saímos desse propósito de Deus para a nossa vida, Berg, nós saímos do nosso propósito. Quando o meu propósito como pastor é mais o meu ministério do que morar no céu, eu vou perecer. Por quê? Porque isso daqui é terreno, lá é eterno. Quando o meu propósito aqui na terra pode sobressair ao propósito da vida eterna, como eu ter uma casa, eu ter um carro, eu fazer a minha faculdade, eu me levantar, quando esse propósito se sobressai ao propósito de morar no céu, você se corrompe. Uma hora você está na igreja e não está mais. Sabe por quê? Porque o seu propósito não está no céu, está ainda na promessa da terra. Mas quando o seu coração se está exatamente na promessa de morar no céu, você vai vivendo com Jesus, Ele vai abrindo a porta. Você vai andando com Jesus, Ele vai libertando. Você vai andando com Jesus e Ele vai curando a enfermidade. Você anda com Jesus e as demais coisas vêm acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso propósito é morar no céu. O nosso propósito é salvação. O nosso propósito não é simplesmente a cura. E foi isso que Jesus falou aos seus discípulos, quando os discípulos vieram depois de uma caminhada de evangelismo, se alegrando com o seu coração e dizendo a Jesus: quando nós orávamos, os demônios eram expulsos. Quando nós orávamos, os aleijados andavam. Quando nós orávamos, aquele que estava enfermo vinha e ficava curado. Mas Jesus olhou e disse: não alegrai por isso, mas se alegrai porque os vossos nomes estão arrolados no céu.
promessa da terra pode desviar o nosso coração, mas quem tem a promessa do céu não sai do caminho verdadeiro. Quem tem a promessa da vida eterna não troca a promessa. Quem tem a promessa de Deus não sai do caminho. Ele sabe que no caminho Jesus vai curar. Ele sabe que no caminho Jesus vai libertar. Ele sabe que no caminho Jesus vai prover. Ele sabe que no caminho Jesus vai ao encontro dele. Essa é a maior promessa. É essa promessa que nós devemos caminhar. Os discípulos estão meio esmorecidos. Há uma notícia, capítulo 24. As mulheres vão lá, né? Porque mulher é aquela que é interessado. E se nós repararmos no evangelho, quem mais se entrega de verdade, muitas vezes por início é a mulher. É ela que entrega o coração, ela acredita firmemente. E aqui nós encontramos essas mulheres que vão exatamente levar especiaria para ungir ali o corpo de Jesus. E aqui nós encontramos uma base forte em nosso coração. Assim como as mulheres lá no início, como ela deu ouvido à voz de Satanás e o homem passou a pecar, a mulher está sendo redimida por Cristo Jesus. A importância do ministério das mulheres, a importância desse ministério em Cristo Jesus, da intercessão dessas mulheres, dos cuidados, daquilo que ela tem pela sua casa. A mulher virtuosa, quem achará? Jesus está dizendo, não foi jogada, pelo contrário, foi resgatada. A poder do nome de Jesus para levantar nossas mulheres, a poder do nome de Jesus para fazer delas profetisas na casa de Deus, missionárias, mulheres que vão levar o evangelho de Deus a toda a nação. Enquanto recebeu a notícia do pecado em Gênesis, aqui está recebendo a notícia da redenção do nosso Senhor. Enquanto lá pecou, aqui está ouvindo a notícia de uma nova aliança da eternidade com Cristo Jesus, do evangelho que foi anunciado. Aqui nós encontramos ela indo até o sepulcro para fazer com os seus cuidados, ungir o corpo. E quando chega lá, Jesus não está, porque a morte não pôde deter o nosso Senhor. A morte não pôde deter o nosso Salvador. Enquanto algumas religiões vão pregar que você tem que amar, que você tem que cuidar, que você tem que fazer algo, que você tem que amar o seu próximo, assim como Jesus também pregou. A maioria das religiões vão falar sobre os cuidados pessoais e o cuidado com o homem. Só não vai falar de vida eterna, porque vida eterna só tem em Cristo Jesus. Você pode cuidar, assim como nas outras religiões eles ensinam a amar o próximo, mas a salvação somente em Cristo Jesus. A salvação somente em Cristo Jesus. Não adianta ter cuidado, não adianta simplesmente fazer a sua obra de caridade, não adianta simplesmente ser bonzinho. A salvação só está no nosso Redentor. Ele ressuscitou e sobre ele está a autoridade para ressuscitar aquele que com ele está. Ele ressuscitou e sobre ele está a autoridade para chamar da morte aquele que um dia morreu em Cristo Jesus. Não permanecerá na morte, mas verá a vida. Fora isso, irmãos, as outras religiões podem até ensinar o seu caminho. Você tem que amar, você tem que ser legal, você tem que ser generoso, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Mas somente em Cristo Jesus. Ele veio para os seus, disse o apóstolo João, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles a qual receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de serem chamados filho, o Filho do Deus vivo. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós adoramos. Nós não fazemos simplesmente boas ações. Nós fazemos porque é o caráter de Cristo em nós. Mas o nosso foco ainda é o céu. O nosso foco é a maior promessa, a vida eterna em Cristo Jesus. O nome disso é Evangelho. Evangelho que não tem salvação não é evangelho. Evangelho que só tem cuidado pessoal não é evangelho. Evangelho que só tem cuidado e amor não é evangelho. Porque o evangelho acima de tudo é salvação. O evangelho acima de tudo é vida eterna. O evangelho, a maior promessa dele ainda é morar no céu, é ter a vida eterna. Então precisamos
precisamos atentar o nosso coração. Não adianta ser bom e não ter Cristo no coração. A verdade é que quando Jesus está pregando, a partir do momento lá de João capítulo 3, do versículo 16 em diante, ele está dizendo que quem pratica as boas obras vem para Cristo, para que as suas obras sejam manifestas, para que as suas obras sejam esclarecidas, para que as suas obras vejam a glória de Deus e todos possam contemplar a glória de Deus na vida dele. Mas outrora, vocês não querem o Senhor, vocês não querem vir a mim porque as suas obras são mal, e aquele que tem a obra mal não vem para Cristo porque quer esconder as suas más obras, quer esconder as suas más atitudes, quer esconder o seu caráter, quer esconder aquilo que faz de errado. Mas quem não faz vem para Cristo, porque sabe que em Cristo tem a vida eterna, sabe que em Cristo tem a solução, sabe que em Cristo tem salvação. É isso que nós precisamos aprender. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque ainda de fazer essas boas obras, ser abençoado por Deus, também temos direito à salvação, temos direito à vida eterna, temos direito a entrar no céu. É isso. E Deus começa a falar conosco ao nosso coração. As mulheres estão chegando, os discípulos estão falando, e de repente elas vão contemplar alguém. Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? O seu Deus é um Deus vivo? Ou será que ele está morto no teu coração? Porque está procurando entre o morto, entre aqueles que estão mortos, aquele que está vivo. O seu Jesus é um Jesus vivo, é um Jesus que toca, é um Jesus que restaura, é um Jesus que levanta, é um Jesus que você dobra o joelho na beira da sua cama. Sabe por quê? Porque você crê que ele está vivo. É um Jesus que você intercede e ora quando vai no caminho do trabalho, porque você crê que ele está vivo. É um Jesus que você clama na sua mente dizendo: eu sei que tu está comigo, porque você crê que ele está vivo. Outrora nenhum de nós oraria por quem está morto. Outrora nós lembramos, mas não oramos. Mas o nosso Deus nós oramos e pedimos, nós clamamos, porque sabemos que ele está vivo, sabemos que ele é o Deus de resposta, sabemos que ele pode trazer a bênção, sabemos que ele pode nos livrar. Nós só fazemos isso para quem está vivo, porque a gente só se comunica com quem está vivo, sim ou não? Você não vai se comunicar com quem está morto, irmão. É até estranho isso. É por isso que nós oramos. É por isso que nós pertencemos a uma igreja viva e não morta. Nós pertencemos a uma igreja viva e não morta. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus de paz, é um Deus que aquilo que está triste, ele vai e volta, traz alegre. É um Deus que vê aquilo que está morto e ressuscita. Aonde ele chega, algo novo acontece, algo novo vai ser transformado. Aquele que um dia vivia aprisionado, trancado, Deus vai lá e restaura. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Enquanto Paulo está pensando que o evangelho é pouca coisa, enquanto Paulo está pensando que o evangelho é coisa comum, enquanto Paulo está pensando que o evangelho está errado, está pregando ali pelos fariseus, no caminho de Damasco ele não se encontra com Deus morto. No caminho de Damasco ele se encontra com Deus vivo, e é por isso que a vida dele muda, porque ele percebe: peraí, esse Jesus que eles pregam não está morto, falou comigo no caminho. Esse Jesus que eles pregam não está morto, ele fala, ele age, ele derrama promessa. Esse é o Deus verdadeiro, irmãos. Quando nós reconhecemos o nosso Deus vivo, ainda que o nosso coração esteja como o de Paulo em ira, encontramos com Deus que é verdadeiro, com Deus vivo, e diz: por quê? Tu está me perseguindo, Paulo? Ei, peraí, eu pensei que ele era um Deus morto, mas do meio do caminho ele percebe um Deus que fala. Por que tu me persegues? Entendeu, mano? É quando você está lá chorando, pensando que tudo já acabou, na beira da sua cama, e ele chega lá, como chegou em Maria: Maria, por que choras, mulher? Aí você percebe: epa, ele está aqui. Ele está aqui no meu quarto, ele veio falar comigo. Você percebe que ele é um Deus vivo, e que ele fala,
e que Ele está conosco, que Ele vive em nosso meio, como a promessa que estava descrita em Isaías. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus que está no nosso meio, Deus que ouve a nossa oração, Deus que contempla o nosso clamor, Deus que sabe quando nós andamos, quando voltamos, quando entramos, quando saímos, o Deus que contempla o nosso coração, que sabe o que há no nosso entendimento. É o Deus vivo que caminha conosco, é o Deus vivo que está junto conosco e ouvindo as suas orações. Então ela vai lá e o anjo dá a mensagem do Evangelho para Maria. O anjo dá a mensagem do Evangelho missionária Luciclete para as mulheres. Volta, vá aos discípulos, e essa é a mensagem do Evangelho: diga que eu ressuscitei. Esse é o Evangelho. Nós não pregamos simplesmente porque Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Nós pregamos que Jesus ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos ressuscitar no dia do grande juízo. Porque se for só para perdoar os nossos pecados, nós vamos ser perdoados, vamos morrer. E aí? A promessa é vida eterna. Eu vou perdoar os teus pecados para que tu viva eternamente. É a promessa de Deus sobre a nossa vida. E Ele dá a mensagem do Evangelho às mulheres: vai, volta para os discípulos que estão incrédulos, volta para aqueles homens que estão incrédulos, volta lá e diga que eu ressuscitei e que vou ter com eles. Vai lá e volta até eles e diga que eu ressuscitei. Pedro, e me parece que caiu a ficha, corre até lá e vai ver o que está acontecendo. Mas os outros, como Tomé, está duvidando, né? Essa é a mensagem dele. Nós pregamos a Cristo e a esse ressuscitado. Nós pregamos a Cristo e a esse que está vivo. Nós pregamos a Cristo e a esse que ressurgiu dos mortos e habita no meio da igreja, nos louvores do seu povo. Habita entre nós, está conosco, e aqui Ele está para quê? Para trabalhar em nossos corações. Esse é o Deus que nós servimos. Maria volta, vai dar aos discípulos a notícia, mas a Bíblia diz aqui que eles ficaram meio estranho, né? Eles não acreditaram nas mulheres, né? Ficaram meio que, como assim? Aí Jesus aparece para eles aonde? No cenáculo. Capítulo 1 de Atos vai dizer que Jesus, depois de ter parecido, capítulo 1 de Atos, escrito por Lucas, o evangelista, depois de ter padecido, Deus o ressuscitou, e Ele apareceu aos discípulos e ficou com eles durante 40 dias, Atos capítulo 1. Lucas está descrevendo que aquele que ressuscitou não simplesmente desapareceu, mas ficou com eles, falando com eles, dando direcionamento, ensinando eles a respeito do reino dos céus. Jesus simplesmente voltou e começou a explicar a respeito do reino dos céus. Imagine só, irmão, contemple agora em seu coração o nosso Cristo Jesus ressuscitado, se encontrando com você e dizendo: está vendo, eu estou vivo, você também vai ressuscitar, eu estou aqui em vida, e é essa promessa que eu tenho para você. E é por isso que os apóstolos passam a pregar esse evangelho, anunciar a salvação, e eles começam a pregar o reino de Deus. Jesus vai falar a respeito de quê? Reino de Deus. Ensinando as coisas a respeito do reino de Deus. Porque se o foco do evangelho é vida eterna, você precisa viver o reino. Se o foco do evangelho é a vida eterna, é morar no céu, você precisa viver o reino. Você precisa entender sobre o reino, você precisa mergulhar, e Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Senão você foge do foco, irmãos. Você entendeu? Se você não mergulha no reino, você foge do foco. Demora muito, uma promessa aparece, tu te agarra nela e acha que aquela promessa é o reino. Não, o reino está lá. Nós estamos aqui contemplando ainda com nossos olhos aquilo que nossos olhos não viram, aquilo que não contemplou ainda o nosso coração. Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Irmãos, se você não aprender sobre o reino, qualquer propósito na terra e promessa te tira do reino. Qualquer coisa nessa terra te tira do propósito do céu. É por isso que Jesus ensina os discípulos a respeito do reino. Vou ensinar para vocês a respeito do reino, porque se vocês tiverem outra promessa fora do reino, vocês têm a capacidade de deixar o reino e viver uma promessa terrena. E tem muita gente fazendo isso hoje em dia, deixando o reino para viver uma promessa terrena. E muitas vezes dizendo que Deus me entende. Não, irmão, você que não está entendendo Deus. Não é de Deus, não é de Deus não. Você que não está entendendo, você está trocando o propósito. Quando você troca o propósito, isso é sinal que você está saindo da figura do reino. Quando você troca o propósito, isso é sinal que você está saindo do objetivo. Quando você troca o propósito, quando a sua prioridade vira outra coisa, a não ser o reino, você está saindo do seu propósito. Quando você coloca no seu coração outro propósito, ao invés de ser a vida eterna, você está saindo do propósito. Quando você coloca outra coisa, o crescimento, o bem material, acima do propósito de ir morar no céu, você está saindo do propósito do reino, porque o propósito do reino é morar no céu, é a salvação em Cristo Jesus. Então não deixe nenhum propósito te tirar do foco do reino. Não deixe nenhum outro propósito te tirar desse foco. Jesus ensina a respeito do reino. Jesus quer nos ensinar a respeito do reino de Deus, irmãos. Nós precisamos viver o reino de Deus. Jesus ensina Pedro, Jesus ensina João, Jesus está ensinando aos apóstolos a viverem o reino de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua. Irmãos, vamos lá, é Pai Nosso, irmão. Você sabe de cor salteado. Desde criança você ora. Venha a nós o teu, seja feita a tua. Aonde? Aonde? É na terra. O reino vem e nós fazemos a vontade de Deus aonde? Aonde? Aonde, irmãos? Diga na terra. É porque tem gente querendo esperar fazer a vontade de Deus no céu. A pergunta é para quê? Se lá nós vamos viver com Ele. Não há choro, não há lágrima, não há rancor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós faremos a tua vontade na terra, nós viveremos o teu reino aqui na terra. Nós já nos entronizamos no teu reino aqui. Nós já começamos a viver o teu reino aqui. Assim como não é no céu, já queremos viver na terra. Assim como os anjos proclamam e adoram, nós também queremos adorar e chamar a tua atenção. Assim como querubins e serafins clamam santo, 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 nós também na terra clamamos santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Assim como os 24 anciões se prostram, nós também nos prostramos. Seja feita na terra como é feito no céu. O nosso coração precisa estar disposto a viver o reino de Deus a partir de agora. Não é esperar a salvação, é a partir de agora. Seja feita aqui na terra como já foi feito no céu. Nós não estamos esperando chegar lá para melhorar. Nós já estamos vivendo Cristo na nossa vida aqui, e lá nós contemplaremos a sua face. Nós já precisamos viver aqui o reino. Não é lá. Lá é simplesmente a confirmação daquilo que já fizemos aqui. Há uma frase importante que eu anotei: quem não foi santificado na terra não pode ir para o céu, irmão. Você não pode esperar ser santificado no céu. Santidade é aqui para a terra. Jesus disse: sede santo porque eu sou santo. Nós precisamos andar em santidade, andar em santificação. É o processo que nós precisamos. Sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. É o processo aqui na terra para que nós possamos contemplar o rosto e a face do nosso Deus, para que possamos viver com Ele. Nós permanecemos aqui, já vivemos aquilo que Ele nos prometeu.
Nós precisamos aprender a andar no reino. Jesus ensina os discípulos a andar no reino, a viver o reino, a andar conforme a vontade de Deus. E para isso, o que acontece na nossa caminhada? Jesus lhe corrige, sim ou não? Sim ou não? Vai corrigir. O fato de você estar aqui não quer dizer que você não vai errar. O fato de você ser cristão, nós somos separados do mundo, mas nós estamos em desenvolvimento. Paulo descreveu dizendo em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação em Cristo Jesus com temor e tremor. É um desenvolvimento. Nós vamos encontrando defeito na nossa vida e Jesus vai nos purificando e não voltamos mais ao velho homem. Nós vamos encontrando o nosso erro, as nossas falhas, o nosso defeito. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O velho homem vai ficando e a nova criatura vai ressurgindo. A velha criatura sai e o novo homem vai ressurgindo em Cristo Jesus. É o desenvolvimento da salvação, a qual nós vamos vivendo cada dia, a qual nós vamos deixando para trás tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus, tudo aquilo que nos afasta do nosso Senhor. E era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos, porque tem visão que é fora do reino. Diga aí para o seu irmão: tem visão que é fora do reino, irmão. Olha aí para ele: tem visão que é fora do reino. Jesus está passando com João em frente a Samaria. Está passando aonde? Diga: Samaria. Isso, escola bíblica dominical, a gente repete para decorar, né? Jesus está passando aonde? Aí Jesus vai pegar um dos discípulos e vai dizer: vai lá, entra lá e nós vamos nos hospedar aqui nessa cidade. Aí os discípulos alegres, manéia, vão lá, correm lá dentro, lá, chegam lá, nós queremos dar hospedagem para Jesus. Amanhã a gente vai para onde? Para a Judéia. Aí o samaritano disse: aqui não. Aqui vocês não ficam não. A gente não gosta de judeu. Vocês não vão parar aqui não. Aí João volta brabo. Né, irmã? Né, missionário? João volta brabo, que tem crente assim, que é brabo. Crente brabo e já quer amaldiçoar os outros, né, irmã? Tu vai ver, Deus vai te pegar. Aí vira o crente macumbeiro. Jesus vai te pegar, vai. João volta. Quando João volta, fala para Jesus: eles não querem dar hospedagem para nós. O Senhor quer que a gente ore, mande descer fogo e consuma ele para matar eles. Olha a visão. Olha a visão. Conhece crente assim? Não foi do meu jeito. Olha, tu não está no caminho do Senhor. Não foi do meu jeito. Eu acho que tu está endemoniado. Tu está endemoniado. Não, irmão, a tua soberba. O irmão não está nada de endemoniado não. É porque tu quer que seja feito do teu jeito. Aí o teu orgulho sobe. Aí tu quer dizer que isso não é de Deus, que não é da vontade de Deus. Na verdade é que tu ainda não aprendeu a visão do reino. A visão do reino é vida. Jesus olha para João e diz: ei, a gente não veio ceifar vida, mas a gente veio para dar vida e vida em abundância. O teu foco está errado, João. O poder que tu recebe não é para matar, é para levantar. O poder que tu recebeu não é para matar, mas é para dar vida a quem está morto. Aí não, mas o crente João, né, quer matar todo mundo. Olha aí, Jesus não está fazendo a tua vontade. Jesus vai te pegar, varão. Vai te quebrar todo. Aí começa, né? O crente apocalipse que quer destruir logo tudo. Aí Jesus disse: nós viemos para dar vida. Aprenda a ter a visão do reino e vida com abundância. Espera aí, Jesus está corrigindo João. João, não te empolga não, porque eu orei por ti, tu foi pregar o evangelho, o aleijado andou, expulsou o demônio. Mas esse poder que está na tua vida não é para estar matando os outros não, filho. Quem foi que disse isso para ti, João? Irmãos, se você se empolga no evangelho e começa a querer matar, achar espiritual mais demais e querer matar o teu irmão, tu está no foco de João ainda. Tu precisa ser passado ainda com Cristo, ter um encontro com Ele e dizer: pode parar. Não é essa a visão do reino. Você precisa aprender a andar com Jesus. Aí João teve
Ensinamento do reino. O reino procede vida. Quem julgará? No último dia, aquele que lançou a palavra do evangelho também virá como juiz para julgar. Porque nós somos testemunha que pregamos a vida. A nossa testemunha é o evangelho. Jesus, eu preguei, foi só o que tu mandou fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e que não crer será condenado. Foi isso que tu mandou eu fazer e eu fiz. Aí nós encontramos Pedro, usado por Deus. Pedro foi o quê? Diga, usado por Deus. Usado por Deus, né, Pedro? Olha aí, ó. Usado por Deus. Foi usado por Deus. Jesus vai multiplicar os pães e o peixe. Na segunda vez que o pessoal vem e diz: eu não vou multiplicar nada não, porque vocês estão correndo atrás de pão, da comida que perece, não da que traz a vida eterna. Aí ele diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí a multidão, diga multidão, que não tem visão do reino, mas só da matéria, vai embora. Pois é, a multidão que não tem visão do reino, só tem visão da matéria, vai embora, porque eles querem pão e peixe. E Jesus está dizendo: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está dizendo com isso. O que é isso, pastor? Jesus está dizendo: aquele que não vive em mim, aquele que não vive por mim e em mim, não tem parte comigo. Aquele que não vive a minha palavra, aquele que não vive o meu evangelho, aquele que não vive de acordo com o que eu estou falando, não tem parte comigo. Aí o que acontece? Todo mundo vira a costa e vai embora. Aí vem um cidadão e diz assim: é porque Deus está na maioria. Cuidado. Vou repetir para você: cuidado, porque a maioria foi embora e rejeitou Jesus. A maioria abandonou Jesus. Só ficou quantos? Cadê os leitores da Bíblia? Quantos ficaram? Quantos? Só 12. E quando os 12 ficaram olhando para ele, ele ainda disse o quê? Vocês não querem não? Agora é o horário. Se quiserem ir, estão liberados. Porque Jesus não força ninguém a ficar com ele. Jesus não pega ninguém e diz assim: tu vai ficar. Ele diz: quer ficar? Quer. É pela sua vontade. Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Usado pelo Espírito Santo, diz o quê? Para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida. Rapaz, essa é uma mensagem do trono, sim ou não? É ou não é, irmãos? Para quem iremos? Só tu tem a mensagem, só tu tem a mensagem de vida eterna, filho. É uma mensagem do trono, Berg. Era para rodopiar, falar em línguas estranhas e tudo. Ser batizado na hora. Não dá 2 minutos. Mané, não dá 2 minutos. Jesus disse: eu vou morrer. Aí Pedro pula de lá: não vai não. Não estava usando pelo Espírito Santo, agora deixou o diabo a ele. Não vai não, vou morrer por ti. Aí Jesus olha para ele: para trás de mim, porque tu não conheces as coisas do reino de Deus. Cuidado, irmão. Vou repetir para ti, irmão, cuidado. Eu estou cheio de Deus, eu posso falar o que eu quero. Cuidado, irmãos. Cuidado. Eu estou cheio de Deus, eu faço o que eu quero. Cuidado, irmão. Cuidado. O segredo, o que é, pastor? Orar. Foi usado por Deus? Foi. Quer ser usado de novo? Dobra o joelho e vai orar. Cuidado. Porque Pedro foi usado por Deus num instante. Daqui a pouco Jesus estava dizendo para ele: para trás de mim, Satanás. Você está entendendo como é que é? Sabe por quê? Porque um elogio mexe o nosso coração. Sim ou não?
Sim ou não, irmão? Um elogio mexe o nosso coração. Você é um homem de Deus, você é mulher de Deus. Aí você acha que se tudo que tiver que temos que guardar, disse Salomão, guarda o teu, porque de lá procede fonte de vida. Pelo elogio, a vaidade pode entrar no teu coração e tu achar que é aquilo que tu não é. Por um elogio, o teu ego pode crescer achando que tu pode uma coisa que tu não. Cuidado. Pedro não podia interferir naquilo que iria acontecer. Vou repetir. Pedro não podia interferir naquilo que iria acontecer. Pedro não podia interferir naquilo que ia acontecer, mas ele se levantou para dizer o quê? Não vai acontecer, eu estarei contigo e lutarei contigo. E Jesus disse: para trás de mim, porque tu não conheces as coisas do reino de Deus. Tem coisa que você não vai poder interferir, cuidado com o teu coração. Tem coisa que tu não pode meter a tua mão. Aprenda a viver o reino, aprenda a ter discernimento, para que tu não possa cair na tentação. Cuidado. Cuidado, você não pode interferir aonde Deus já ordenou. Você entendeu a oração do início? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Você sabe por quê? Não foi porque eu falei, foi porque Deus determinou, e o que Ele determina, o inimigo não pode meter a mão. Ainda que ele queira meter, ele não vai conseguir. Você está entendendo? Tem coisas que Deus já prometeu, Deus já proferiu, Deus já lançou. Tu não pode meter a mão. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Antes ela vai cumprir aquilo que para o seu propósito foi determinada. E se tu meter a mão, tu apanha. Se tu meter a mão, sobra para ti. Entendeu? Discernimento é fundamental na vida do crente, irmão. Discernimento é fundamental. Senão Pedro está dizendo assim: não, eu posso interferir. Jesus está dizendo: ei, para trás de mim, Satanás. E uma coisa, parece ser boa a coisa, sim ou não? Parece ou não parece ser boa? Pedro está dizendo que vai defender Jesus. Isso é bom ou ruim? Tem coisa que parece boa, mas é ruim. Você entendeu? Tem coisas que parecem bom, mas é ruim. Não interfira naquilo que Deus já determinou. Não interfira naquilo que Deus já determinou. E Jesus está ensinando os discípulos a viverem um reino, dizendo: vocês precisam aprender a viver o reino. Não é do jeito que tu pensa, é do jeito que Jesus falou. Não é do jeito que eu acho, é do jeito que Jesus falou. Então eles vão viver a sua caminhada exatamente aprendendo com Jesus 3 anos e meio a respeito do Evangelho, para terem segurança, para terem no seu coração determinação, fé o suficiente para curar enfermo e dizer: não foi eu, foi ele. E eles têm exatamente um aprendizado de 3 anos e meio para que eles possam se revertir do Senhor. Né? Efésios 3, 6, 10. Revestivos, pois, do Senhor, e na força do seu. Se revestir do Senhor é se parecer com Cristo. Amém? Quando o texto está dizendo se revestir do Senhor, é se parecer com Cristo. Ele está dizendo: pareça-se com Cristo, e depois na força do seu poder. Andem no caráter de Cristo e na força do seu poder. Viva como Cristo e na força do seu poder. Se revista do Senhor e na força do seu poder. Porque não adianta pregar e não ter Cristo Jesus, não transparecer a glória de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque tu prega e vira mentiroso depois. Porque tu prega e depois vira encrenqueiro com os irmãos aí da igreja. Porque tu prega e depois tu vira quem? Um enganador. Por quê? Porque sabe pregar, mas não sabe viver em Cristo. Ainda não aprendeu a viver em Cristo. Não se revestiu do Senhor. Não sabe quem é Cristo Jesus, não tem o caráter de Cristo.
E Jesus está ensinando os discípulos a viver como Ele, a ponto de Ele dizer, no capítulo 13 de João, na última ceia, Ele vai dar o exemplo de humildade, vai falar aos discípulos: vocês viram o que eu fiz? Pois é, bem-aventurados são vocês se vocês fizerem o que eu faço, bem-aventurados são vocês se vocês também se dobrarem e lavarem os pés daqueles que estão vindo até vocês, porque o reino dos céus vai ser chegado até eles. Vocês são a porta do reino, tem que se dobrar, tem que lavar o pé, para que alguém possa entrar no reino, irmão. É assim que funciona. Jesus disse: bem-aventurados são vocês se aprenderem a se dobrar para que alguém possa entrar no reino, se aprenderem a ser humilde para que alguém possa entrar no reino. Bem-aventurados são vocês se assim vocês fizerem, porque vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, porque vocês fazem o que eu faço. Os discípulos entenderam, os discípulos compreenderam a mensagem do Evangelho, o ensinamento do reino de Deus, aprenderam a andar com Cristo, aprenderam a orar. Na caminhada disseram: Jesus, os fariseus fazem suas orações e aprendem, os discípulos de João também, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orar, mas ele não só ensinou o Francinildo, ele orou com ele. Toda vez Jesus se afastava e ele tinha os seus a sós com Deus. Ele tinha o que, irmãos? A sós. Você tem sua guerra com Deus? Você tem seu a sós com Deus? Tem coisa que o seu pastor não vai estar não, filho, é só você mesmo. Ah, porque o pastor é de Deus. Não, é porque Jesus é a sua maior confiança. A sua confiança não está em mim, a sua confiança está no nome, sobre todo nome. A sua confiança está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Ainda que eu não possa chegar lá, Ele é poderoso para curar. Ainda que eu não possa ir lá orar, mas Ele é poderoso para curar a enfermidade. Não é um homem, é o nosso Senhor Jesus Cristo que opera milagre e opera maravilhas. Então tem a sua guerra, ela é só. Jesus se retira várias vezes para orar. Ele vai lá, despede a multidão e diz para os discípulos: vão na frente. E a Bíblia diz que ele sobe o monte, passa a noite orando. Os discípulos estão, Berg, lá no meio do mar, lutando e remando porque o mar está revolto. Mas alguém foi orar. Enquanto a tua vida está difícil, tem alguém orando e vai descer no mar, porque Jesus já autorizou. Tem alguém intercedendo pela tua vida, tem alguém intercedendo pela tua casa, tem alguém intercedendo pela tua família, tem alguém intercedendo pelo teu lar. Alguém que Jesus levantou pela madrugada e disse assim: levanta, e do nada diz assim: ora pela irmã fulana de tal. Aí eu digo: Senhor, por quê? Porque é para orar por ela agora, nesse momento. Enquanto o mar está revolto na tua vida, Jesus está levantando alguém para dizer: ora por ela, porque tem algo novo acontecendo na casa dela e eu preciso dar livramento, eu preciso curar, eu preciso dar o sono que não está chegando lá. Eu sou o Senhor da vida dela também. E Jesus prepara alguém, levanta de madrugada e diz: levanta e ora pela irmã. Por quê? Porque o mar está revolto na casa dela e eu te levantei para interceder por eles. Quem é servo de Deus, o que faz, irmão? Tira a remela do olho, passa uma água na cara e vai o quê? Orar. Senhor Jesus, eu não sei o porquê, mas eu vou interceder. Em nome de Jesus, todo mal que está lá cai por terra agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está atrapalhando lá sai agora. Eu entro nesse mar revolto agora junto com ela. Em nome de Jesus, toda obra do inimigo lá dentro da casa, Senhor, cai por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda insônia, tudo aquilo que está atrapalhando, Deus, se Tu me levantou, é porque Tu quer dar vitória. Se Tu me levantou, é porque Tu quer repreender a enfermidade. Se Tu me levantou, é porque Tu quer repreender o espírito da morte. Em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos agora. Aí o mar fica calmo. Jesus entrou no mar e disse: vento, cala-te. Mar, quieta. E tudo volta a... É porque alguém orou. Jesus ouviu a tua oração e a dele, e Deus deu resposta. E os discípulos aprenderam a orar.
Capítulo 1 de Atos, nós encontramos os discípulos, depois de 40 dias com Jesus, subindo ao cenáculo. O texto vai dizer que Jesus mandou eles esperarem em Jerusalém. Sim ou não? O texto não está dizendo que Jesus disse para eles ir orar. Está dizendo isso? O texto diz assim: esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Mas eles aprenderam a esperar. Eles aprenderam a esperar. Diga, orando. Eles aprenderam que a oração livra a ansiedade do coração. Se Jesus disse para esperar, eu vou esperar orando. Se Jesus disse que vai libertar, eu vou esperar orando. Se Jesus disse que ia curar, eu vou esperar orando. Se Jesus disse que ia abrir a porta, eu vou esperar orando. Se Jesus disse que ia libertar minha casa, eu vou esperar orando. Se Jesus disse que ia entrar na minha causa, eu vou esperar orando. Porque quem espera aprendeu com Jesus a esperar orando, a agradecer, a orar todo o tempo para que Deus possa entrar na causa. Eles estão em Jerusalém, estão orando. Quando de repente, capítulo 2, houve um som como de um vento impetuoso, invade toda a casa. Aí eles são cheios do Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro. Pedro vai ter a sua primeira pregação. E a sua primeira pregação é o quê? Cristo Jesus e esse ressuscitado. A primeira pregação é todo mundo está ali no poder de Deus, rodando no poder de Deus, e todo mundo à tona, uns dizendo eles estão meio bêbados, estão embriagados. Ali está acontecendo, Pedro se levanta e diz: está se cumprindo que está descrito em Joel, fala tudo e diz assim: aquele Jesus a qual vocês crucificaram, a qual a morte não pode detê-lo, pelo contrário, o nosso Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele, sobre essa promessa do Espírito Santo, derramou sobre isso que vocês estão vendo. É no nome dele, é por ele, para ele são todas as coisas. A promessa de Joel estava condicionada a ele. É por isso que nós fomos cheios do Espírito Santo, porque aquele que vive, reina para todo sempre, está entre nós, batizando com o Espírito Santo. E é por isso que vocês estão vendo isso. Arrependam-se para que isso aconteça com vocês, porque ele ressuscitou, vive no nosso meio e quer batizar você. 3.000 almas, Jesus ressuscitado foi a pregação, se converteram. Capítulo 3 de João, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João vão subir ao templo para orar. Vão subir o templo para quê, irmão? Essa é a vida do crente. De repente eles estão subindo, encontram o aleijado para ele, olha para eles, pede mais mola. Ele olha e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem se levantou e começou a soltar, começou a pular, começou a glorificar, porque foi curado. De repente eles se atracam com Pedro, se atraca com João, entra para dentro do sinédrio e começa a glorificar ali no pórtico do templo. Quando de repente todo mundo está olhando espantado, dizendo: esse daí não é o aleijado que estava lá na porta? Porque todo mundo vai ficar espantado com o que Deus vai fazer na tua vida. Esse não era aquele que ficava amuado lá no canto, Jesus renovou a vida. Esse não era aquele que não fazia nada, Jesus levantou e deu graça para que ele possa fazer. Esse não é aquele que estava tudo acabado na vida, mas Jesus é poderoso para renovar as promessas que sobre a tua vida recairão novamente. Aí o discípulo olha, todo mundo olhando atento para aquele homem, e começou a dizer. Aí Pedro começa a notar, né? Quando você começar a notar todo mundo olhando para você e dizendo assim: olha, Deus mudou a tua vida, olha como tu está bem agora. Quando todo mundo começar a olhar para ti, Raios, Pedro começa a perceber que todo mundo está olhando para eles. Pedro olha e diz assim: por que vocês estão me olhando? Por que vocês estão aí alarmados com isso? Aquele Jesus que vocês crucificaram, ele que vive entre os mortos, deu vida e saúde a esse homem que hoje anda.
Então, quando alguém olhar para você por causa da bênção que Deus derramou na tua vida, olha para ele e diz assim: por que tu está espantado com o que Deus está fazendo? O meu Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, me tirou do pecado, do lamaçal do pecado, me levantou, renovou a minha vida, me deu vida nova, me encheu da sua graça, e hoje eu posso caminhar. Está espantado porque o meu Jesus vive e reina para todo sempre, e Ele é poderoso para fazer essas obras na minha vida. Aí todo mundo ficou espantado. Pregou quem? Jesus. Porque crente é assim, né? Se tu for olhar, o que aconteceu na tua vida? Não, é porque eu estudei, fui para Harvard, eu fiz faculdade de direção. Não, Jesus mudou a minha vida. Eu me encontrei com Jesus, a porta da faculdade se abriu. Eu me encontrei com Jesus, a porta do emprego abriu, eu sirvo Ele. Eu estou lá, eu chego do trabalho cansado, mas eu vou adorar o Senhor, sabe por quê? Porque eu sirvo Ele, Ele mudou o meu cativeiro, transformou a minha vida. Porque vocês estão espantados? Ele vive e reina para todo sempre. Mas não é só lá na igreja não. Em mim. Ele vive e reina em mim. Fica de pé no nome de Jesus. Por causa dessa cura, Pedro e João foram levados presos lá para o Sinédrio. Olha para o teu irmão e diz aí: irmão, discípulo de Jesus parece com Jesus. Repete de novo para confirmar. Diga: discípulo de Jesus parece com Jesus. Eles estão no Sinédrio, quando de repente eles vão ser interrogados, missionário Lucicleide, e olham para ele e dizem assim: o que aconteceu? É notório que esse homem foi curado. Aí de repente Pedro começa a falar, e adivinha o que ele vai falar? Terceira vez, qual é a mensagem de Pedro, irmãos? Aquele Jesus que vocês crucificaram deu vida a esse homem e restaurou a saúde dele. E quando eles começam a falar com ousadia, Francinildo, lá no Sinédrio que estão interrogando, olham para eles e dizem assim: rapaz, esses homens são iletrados, eles são da Galileia. Aí a Bíblia diz assim: então notaram que eles estiveram com, porque Jesus está transparecendo no rosto deles. Jesus está transparecendo na fala deles. Jesus está transparecendo nas suas vestimentas. Jesus está aparecendo no seu andar. E eles notaram: esses homens estiveram com Jesus, porque é notório. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida essa noite. Alguém chegar e dizer: tu é cristão? Por que tu acha que eu sou cristão? Porque tu tem jeito de cristão. E se eu tenho um jeito de cristão é porque eu pareço com Cristo. É isso que Jesus faz na nossa história. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos parecer com Ele. Você precisa, e se não é hoje, precisa tomar uma decisão e ser parecido com o seu Senhor. Depois de tudo que aconteceu, 3 anos e meio, eles estão notando e dizendo: vocês se parecem com eles. Já lá antes de ser crucificado, já disseram para Pedro, né? Pedro, tu te veste como ele, tu anda como ele, tu fala como ele. Tu andou com ele, não andou ou não andou? Não se envergonhe do Evangelho. Disse Paulo a Timóteo: Timóteo,
Não te envergonha do Evangelho, Timóteo. Sofre comigo essas aflições. Quando alguém olhar e dizer, tu parece, tu é crente, eu sou. Eu vivo Cristo na minha vida. Tu parece crente, sou. Eu sou de fato. E você que está desviado, deixa eu te dar um recado. Alguém já chegou com você mesmo desviado e já disse para ti, tu parece crente. E a tua boca ficou calada. Jesus está dizendo, você é crente. E foi para isso que eu te trouxe aqui essa noite, para te alertar. Não fique calado. Eu sou. Eu pareço com Cristo. E quantas vezes me perguntarem, quantas vezes eu falarei, eu pareço com meu Cristo e vou continuar aparecendo. Quantas vezes alguém chegar, eu não me vergonharei, porque para eles o Evangelho é perda, mas para mim é poder de Deus. Para eles o Evangelho é coisa de perda, mas para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oi, olha que manda na basurianda e naragas. O Evangelho de Cristo em nossas vidas, Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Cristo Jesus em nós, que é a esperança da glória. Cristo Jesus aqui na minha vida é a esperança da glória. Não sou eu, é Cristo em mim que é a esperança da glória. É a vida dele em mim que é a esperança de vê-lo. É ele totalmente na minha vida que é a esperança da glória. Cristo Jesus hoje possa se manifestar na tua vida. Que Cristo hoje possa se manifestar em ti, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Você que tem sua falha, você que tem o seu erro, deixa eu te dar um recado. Jesus está te chamando e dizendo, não te preocupe. Eu estou sarando a tua vida, eu estou curando a tua alma. Não, mas eu tenho vergonha, porque muitas vezes o que Jesus está dizendo assim, é porque eu estou colocando a vergonha na tua vida a respeito disso, porque se eu não coloco, tu continua, mas eu coloco, tu está se sentindo envergonhado, mas é porque eu estou trabalhando na tua vida a respeito desse pecado. Tu está sentindo temeroso, envergonhado por causa disso, é porque eu estou tratando a tua alma e estou curando o teu coração, para que tu saiba que eu sou o Senhor da tua vida. Mas Senhor, isso entristece o meu coração, mas a tristeza segundo Deus produz vida. A tristeza operando Deus nessa situação, a vida vai reinar. Você ficou triste porque pecou? Você ficou triste porque falhou mais uma vez? Mas essa tristeza redundará em alegria, porque o Senhor está curando o teu coração. O Senhor está curando a tua alma. O Senhor está curando a tua vida, redimindo o teu ser, dizendo, fica, permanece, desenvolve, porque eu estou limpando a cada dia tudo aquilo que o inimigo colocou, porque eu estou transformando a tua vida. Permanece em mim, até que um dia você se pareça. Então naquele dia você receberá um corpo glorioso e nós o veremos face a face, nós veremos com ele. Mas permanece, é difícil a caminhada, o nosso ser muitas vezes, a nossa carne quer sobressair. O nosso Deus é poderoso para que ele possa subjugar a nossa carne junto com a nossa fé. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dará vitória. Nele nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. É por isso que Paulo orou e disse, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Há uma guerra no meu coração que milita entre alma e espírito. Essa guerra que Paulo falou não foi simplesmente uma metáfora, ele estava vivendo. Há uma guerra em mim também, há uma guerra no pastor Tiniel, há uma guerra também na tua vida. Não é uma metáfora, é uma verdade. Nós guerreamos todo dia contra nossas fraquezas, nós guerreamos todos os dias contra a nossa carne. E eu vejo no meu corpo a lei do pecado, mas graças a Deus que em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Graças a Deus em Cristo Jesus que me livrou dessa lei do pecado, dessa carne pecaminosa.
Oi, orege canta nagasuriande naragas. Jesus está dizendo: tem força ainda para caminhar, ainda tem força para prosseguir. Essa guerra que tu está passando é uma guerra natural da carne nesse momento, e é necessário travar. Essa guerra natural é necessário travar. Trava ela agora, trava ela. Está doendo, muitas vezes o coração angustiado, muitas vezes o coração fica apertado, mas Jesus está dizendo: eu estou contigo nessa guerra, eu estou contigo nessa batalha. É porque tu está fortalecendo o teu espírito, é porque tu está fortalecendo em oração, é porque tu está te doendo. Sabe por quê? Porque tu está clamando, dizendo: Jesus, me livra dessa carne, me livra desse pecado, me livra dessa mentalidade, me livra, Senhor, dessa mentalidade angustiante, desse pecado que quer me sucumbir. Essa guerra quer te botar para baixo, mas o Senhor está dizendo: eu te dou vitória, tu vai permanecer de pé, firme e inabalável ainda. Oh Jesus, Jesus, é necessário. Ele ressuscitou e está vivo, e Ele vive em você. É por isso que você está travando essa guerra, meu filho, porque Jesus está em você. E por Jesus estar em você, você está dizendo: eu não quero mais pecar, eu não quero cair, eu não quero mais voltar. É por isso que essa guerra está no teu coração, porque você não quer mais retroceder. A alma clama, o Espírito Santo vive em ti, o Espírito Santo vive e se move em você, o Espírito vive e se move em você, o Espírito vive e se move em você. É por isso que essa guerra está no coração, é porque Ele ainda está vivo e dizendo: você vai vencer, você vai vencer. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. É, filho, essa guerra contra a carne dói. Essa guerra contra a carne é angustiante. Mas isso só está acontecendo porque Cristo Jesus está na tua vida. E o teu desejo é viver Cristo e não na carne. É por isso que está doendo. Porque o velho homem está morrendo e Cristo Jesus está sendo glorificado na tua vida. É por isso que está doendo, porque os desejos que estavam vivos estão morrendo e Cristo Jesus está sendo glorificado na tua vida. É por isso que está doendo, porque o velho homem está morrendo, está matando, e Cristo Jesus está sendo engrandecido. Cristo Jesus ressuscitado, vivo, está no teu ser, dizendo: aqui quem manda sou eu agora. Você não vai voltar, você não vai cair, Jesus vai te sustentar. Essa guerra você vai passar, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Contempla o testemunho contando: eu tive que passar por uma guerra tremenda com os meus desejos. Eu tive que passar por uma guerra tremenda com as minhas vontades. Eu tive que travar uma guerra tremenda com o meu eu, com o meu orgulho. Mas hoje eu posso cantar o hino da vitória, porque o velho homem morreu, Cristo Jesus foi glorificado. Hoje eu tenho, imagine você com 10, 20 anos de crente, contando: o velho homem ficou lá atrás, a guerra valeu a pena, a minha vida é nova em Cristo Jesus. Oi, orege manda na basuriande nagaçô. Oi, olha quem manda na basuriande naragá. Sim, Jesus te dá força, força para vencer o velho homem. Aquela vontade de parar e de ficar para trás, Jesus te sustentou, te segurou pelo braço e disse: está doendo, vamos caminhar. A ponto de Paulo aprender: eu sei viver no pouco, porque eu aprendi a viver em Cristo. Eu sei viver no muito, porque eu aprendi a viver em Cristo.
Eu sei ter fartura porque eu aprendi a viver em Cristo, mas eu sei passar pela escassez porque eu aprendi a viver em Cristo. É uma guerra que nós passamos na nossa vida, que a gente quer ter, mas não tem, porque não tem como no momento. Mas Paulo está dizendo: eu já passei por lá, mas aprendi a viver em Cristo. Isso não me derruba mais e nem me faz mais voltar atrás. Eu vivo em Cristo Jesus. E ele termina dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A tempestade não vai matar, o deserto não vai matar, o calor não vai matar, o fogo não vai matar, a água não vai te afogar, mas tu vai aprender a viver em Cristo Jesus em toda e qualquer circunstância. Jesus está tocando no teu coração e te dando força e ânimo para vencer esse pecado, para vencer esse desejo. Jesus está dando força e ânimo para ultrapassar e dizer assim: está doendo, mas eu vou permanecer porque Cristo Jesus está comigo. E Ele está te dando força para você caminhar. Vai adiante, porque o hino da vitória vai chegar. Vai adiante, porque o Senhor está curando o teu coração. Espírito do medo, o Senhor está tirando. Não vai morrer, o Senhor é contigo. Não vai morrer, o Senhor já disse para ti, rapaz. Oh, Yoregemanda na Bassurianda e Nagaçô. Deus está dando experiência para vocês dois. Deus está dando oportunidade para vocês. E tem encontrado em vocês um coração simples, humilde. Jesus quer levantar vocês grandemente nessa obra. Contempla aí os jovens começando a entrar nessa congregação. Jesus te colocou, Ele ama o coração simples, o coração contrito e quebrantado, o coração voluntário, o coração que se derruba diante da presença dEle. Deus te dará capacidade, porque às vezes você pode até se sentir com medo. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. E telefone, eu vou pedir uma orientação do pastor, porque eu ainda não sei como ir. Jesus está dizendo: foi eu que te chamei, e eu que vou capacitar, eu que vou trazer pessoas, eu que vou colocar na tua mão. Eu te levantei para uma obra grande e você vai trazer. Eu sou o Senhor na vida de vocês. Oh, Yoregemanda na Bassurianda e Nagaçô. Oh, aleluia. Aguenta mais um pouco, diz o Senhor para ti. Aguenta mais um pouco, que essa dor vai passar. Aguenta mais um pouco, que isso que tu está sentindo no teu coração eu vou tirar. Tu está preso nessa emoção, diz o Senhor. Tu está preso nesse sentimento. Mas Deus está dizendo: aguenta firme mais um pouco, que eu vou tirar, vou curar o teu coração. Você vai ser livre. Livre. E vai andar com a cabeça erguida, dizendo: eu sou livre em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu oro, Deus, pela tua igreja nesse momento. Nós, Pai querido, estamos diante do teu altar, Pai, e nós só somos edificados em ti. E como diz a tua palavra, sem ti nós nada podemos fazer. Nós não somos nada sem a tua presença. Queremos nos parecer contigo, e muitas vezes, Pai, na nossa caminhada nós falhamos ao tentar se parecer contigo, Senhor. Nós erramos, Pai Celestial, mas eu alegro meu coração pelas tuas misericórdias e graças, Senhor. Porque mesmo contemplando as nossas falhas e os nossos erros, tu não nos abandona, nos levanta e continua a caminhar. Ah, Senhor, nos dá perseverança, nos dá capacidade, nos dá ânimo, Senhor, para cada dia estar na tua presença. Nos dá ânimo para cada dia, Senhor, corremos, Pai querido, para que possamos nos parecer contigo a cada dia, mais e mais e mais e mais e mais e mais, até que o Senhor venha, Pai querido, trazendo a redenção, Senhor, dos teus filhos, a qual a natureza se alegra. Deus poderoso e Deus santo, assim nos capacita, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá vigor, meu Pai celestial, contemplando o coração de cada um que aqui está. Deus, esse local é local onde tu recebe oração. Contempla a oração desse homem e dessa mulher de Deus nesse momento. Traz
dar resposta e força a esse coração, para que ele possa caminhar, para que ela possa continuar caminhando na tua presença, na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Traz a força, traz o vigor, traz o ânimo, traz o renovo novamente para caminhar na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus força do Senhor para passar mais em nome de Jesus essa temporada e permanecer firme, e depois cantar o hino da vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.